Ok, vamos lá. Então, a aula hoje tira dúvidas para a gente conversar um pouquinho sobre as duas atividades que nós temos lá na plataforma, né? E nós também vamos falar sobre as orientações, tá? As orientações dos projetos de pesquisa, porque agora, né, gente, eu posso dar atenção para vocês, muito, tá? Porque, claro, eu defendi a tese, né? Mas agora deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês ficam reclamando que é um textinho pequeno. Olha o meu, ó o meu, ó o meu. Olha a minha tese, ó o tamanho. Olha lá, viu? 316 páginas. Tá aqui. E agora tem que arrumar esse texto, tá? Então agora a gente vai dar um gás aí nas orientações de vocês, tá? Para que vocês fiquem tranquilos também e a gente já possa encontrar os orientadores, conversar com eles e adiantar, certo? Então vamos lá. Andressa Neckel tá por aí? Eu tô. Tô aqui. Professora, Achei que era o meu que tinha travado. Oi, o meu Andressa. também. Oi, eu achei que era o meu também. Ah, o que é melhor para você, de manhã, de tarde ou de noite? Só na segunda que eu não posso, professora. Daí os outros dias Não, eu pode tô ser pensando qualquer na horário. terça. Na Na terça. terça? Pode ser, então, Uhum. qualquer horário. Tá, então vamos ver aqui. Terça, o nosso vai ser dia 9. Então, aqui, 9/6. Tá. Larissa tá aí? Não tá, né? Na verdade, a Larissa eu já orientei. A Jéssica tá aí, né? Eu tô, professora. Tu prefere o quê? De manhã, de tarde ou de noite? Independente, eu só não posso na quinta tarde, o resto qualquer dia. Não, é terça, é terça. Essas que eu Pode vou ser chamar. qualquer horário. Tá. Nicole tá aí? Deixa eu ver se ele tá. Não. Thaís não está. Lucilene tá aí. Lu. Oi, professora. Oi, amada. Qual é o horário melhor para ti na terça-feira que vem? À tarde ou à noite? Tá. A Isa não tá aí, né? A Hilda tá aí. Eu vi. Só que. Hilda. Oi. Qual o melhor horário para ti? De manhã, de tarde ou de noite? Na terça? É. Pode ser de manhã ou à tarde, tanto faz. Maiara tá aí? Tô, prof. Fala, meu anjo. O que é melhor para ti? À noite, prof. Noite. Adriele tá aí. Adri. Oi. Oi, meu anjo. Qual o melhor horário para ti? Na terça, professora? Na terça. Uhum. À tarde. A partir. À tarde, horário das 6, igual o horário passado. Pode ser? Às 6, você disse? É. Tá. Então, peraí, só um pouquinho. Vamos organizar aqui. Então, dia 9/6. Vai ficar. É terça.
Às 13 horas, Andressa Níquel. Jéssica, 13h30. Lucilene, 14 horas. Hilda, pode ser 14h30? Sim. Tá, Hilda. Alessane, tá aí? Professora, eu não peguei o. Professora, Oi, amor. eu não peguei o começo. O que que é? Esse é para o quê? Esse é as orientações do TCC, Ah, tá. Então tá bom. tá? Uhum. Sim. Alessane, Ale, Para mim é melhor à noite. à noite. Michele, que acabou de chegar. Michele, a gente está fazendo a agenda das orientações na próxima terça-feira. Escutou, prof? Vamos ver só. Tô escutando. Oi. Tá, na próxima terça-feira a gente está fazendo a agenda agora para as orientações, tá? Você poderia às 15 horas ou é melhor à noite para você? Tem que ser à noite, professora. Tá. Olivina tá aí? Não. Tá. Juliana não tá aí, Rosiele não tá aí, Andreina não tá aí. Tá, então agora vamos fazer noite. Então aqui é tarde. E agora vamos fazer noite. Noite, então vai ficar primeiro Adriele às 18 horas. Lucilene, pode 18h30? Ou- Prof. É, ser? tá. 18h30, Lucilene. Maiara, pode ser 19? Pode ser, professora. Maiara. Alessane, pode ser 19h30? Pode. E Michele, 20 horas. Tá? Tá bom, prof. Fechou? Tá. Sim, na Então, terça-feira que vem? vem é as orientações de TCC, tá? Aí depois nós não vamos ter aula, porque daí eu vou ficar o dia inteiro com as orientações. E as outras que não estão aqui hoje, eu vou marcar para outro dia, tá bom? Certo? Certos aqui, então, alguma dúvida? Eu vou mandar no grupo. Vou botar aqui orientações de TCC. Eu vou mandar lá no grupo. Senão é muita coisa para mim. Peraí. Pesquisa. Só um pouquinho, gente. Aí nós já finalizamos. Tá? Então vamos lá. Agora eu quero saber as dúvidas que vocês têm. Primeiro da atividade lá sobre ciência, tá? Sobre o material que eu indiquei lá para vocês, se vocês tiveram alguma dúvida. Quem quer primeiro? Vou fazer a chamadinha então. O que vocês acham? Tem que participar das aulas. Vamos lá. Vou fazer a chamadinha. Alessane.
Falando nisso, eu tenho que fazer a chamada mesmo, né? Ainda bem que eu me lembrei. Ale, Eu. nós. Aí. Bom, Aqui no começo eu tive bastante dúvidas sobre o que era o ser cientista, né? Que até então a gente imagina que é aquele ser de branco, cabelo bagunçado, mexendo com aqueles negocinhos de química e tudo mais. Mas aí a gente acaba se deparando com um professor cientista, porque ele realiza a pesquisa, ele que está em busca de novas coisas. Então, É. foi essa a ideia criada naquele vídeo, que eu imaginei, que eu compreendi. Uhum. Até porque, assim, né, a pergunta do que é ser cientista, que a professora fez lá, ela foi provocativa nesse sentido, né, de que o cientista é sempre aquele que está dentro do laboratório. Às vezes, para uma primeira impressão, né, gente? Esse é o único cientista. E quando a gente fala num cientista da educação, né? Quem é o cientista da educação, Alessane, que você identificou aí na fala da professora e nas coisas que você foi discutindo? O cientista da educação é aquele que está sempre inovando, não sozinho, né? Com os outros. Então, eles são vários pesquisadores que estão buscando mais pela educação, acredito eu. Tá, e a minha pergunta é o seguinte: qual é o campo de atuação dele? Ai, ai, ai. Ó, o cientista da educação, qual é o campo de atuação dele? Aí, seria a escola? A educação, a escola. Ou não, né? Pode ser um grupo de professores, pode ser uma instituição não escolar, mas ele vai pesquisar. Então, o cientista da educação é aquele que pesquisa a educação na sua esfera maior, né? E que esfera é essa? É tudo que tem relação com a educação. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar que nós vamos para campo de estágio ano que vem. Se Deus quiser, né, gente? Vamos a campo de estágio, tá? E nesse campo de estágio, nós estamos primeiro no segundo ano que vem. Tá. O que vai acontecer? Nós vamos para um campo de pesquisa, né, da educação, que é o Centro Municipal de Educação Infantil. E o que nós vamos pesquisar lá? O que a gente vai pesquisar lá? Agora eu vou perguntar para outra pessoa. Hilda, o que nós vamos pesquisar no CNEI, Hilda? A criança, o que a criança está fazendo, como a criança está agindo dentro do estabelecimento de ensino? Só a criança? Um todo, né, dentro do estabelecimento. Quem A mais? criança, Quem mais? Quem mais? Além da criança. o professor, os funcionários. O professor, a equipe pedagógica, os funcionários. Isso são sujeitos, tá? Agora, o que mais a gente vai pesquisar lá na escola? Ou no CMEI, no CMEI. Podemos ver os brinquedos que a criança utiliza, como ela vai usar, Material didático. os livros. O material didático, os equipamentos, a infraestrutura, né? Por exemplo, se a gente vai num berçário, o que a gente vai analisar, o que a gente vai pesquisar sobre infraestrutura? O que tem que ter num berçário? Vocês entenderam, gente? Então, quando vocês vão para campo de estágio, vocês são cientistas da educação. Porque vocês vão pesquisar em sujeitos e materiais, métodos, infraestrutura, né? Então, nós não podemos ter o que a professora falou lá, né? Que existem visões do cientista da educação, né? Do cientista. E o cientista da educação, ele não pode ser elitista. O que é elitista e individualista? Vocês acharam isso lá? Acharam? Maiara, achou alguma coisa sobre isso?
visão elitista e individualista? Sim, professora, eu encontrei. Uhum. E que visão é essa, por exemplo? No caso, porque os cientistas sempre são, que a gente vê, né, que atrás nos livros, geralmente são homens brancos, são homens brancos e são homens. Quando que a gente vê que uma cientista que aparece no livro é uma mulher? Eles sempre levam para esse lado. Eu acredito que seria isso. Uhum. E essa visão elitista vem de elite, né? É muito individual, ou seja, a ciência é muito distante daquilo que a gente está vendo ali na prática. Não, pelo contrário, né? Para nós, principalmente na educação, não tem gênero, não tem raça, né? Nós não somos, a gente nunca pode ser elitista num CMEI, não pode ter uma visão individualista no CMEI. Por isso que nós trabalhamos muito pouco com a pesquisa do tipo quantitativa na educação. O que é a pesquisa quantitativa? De quantidade. Nós trabalhamos com uma pesquisa do tipo qualitativa, que ela vai além dos números. A gente vai para uma turma no CMEI lá, uma turma de berçário, aquelas turmas do berçário daquele CMEI são diferentes de uma outra turma do berçário, de um outro CMEI da mesma cidade. Então, a gente não pode equiparar por números. Ah, aqui tem tantos meninos, aqui tem tantas meninas, lá tem tantos meninos, tantas meninas. Não, mas quem são esses meninos? Quem são essas meninas? Quem são aqueles meninos? Quem são aquelas meninas? Então, nessa perspectiva, a gente tem que entender que essa visão individualista não está presente no cientista da educação, né? Porque a gente sempre tem que olhar a particularidade daquele sujeito, né? Daquele momento que ele está passando, das condições que ele tem nesse sentido, tá? Vamos ver outras coisas assim que vocês perceberam no vídeo, porque assim, eles têm várias, a professora faz várias perguntas, né? Então, por exemplo, a gente discutiu a primeira aqui, que eu achei bem legal, mas vocês viram que ela vai fazendo várias perguntas, e em cada pergunta ela cria uma visão? Vocês perceberam isso? Por exemplo, a segunda pergunta dela foi: o que caracteriza uma investigação científica? Para aquele cientista do laboratório é uma coisa, mas para o cientista da educação é outra, né? Daí ela fala assim, como é essa investigação científica desse cara que está lá no laboratório, diferente da nossa? Porque a nossa, ela está envolvida com aspectos da filosofia, da sociologia, da psicologia, da antropologia, né? Então, por isso que ela é qualitativa e não apenas quantitativa, certo? E aí, ela cria uma visão também para essa pergunta. Em relação à segunda pergunta, vocês também, vocês tiveram alguma dúvida ou não? Que observações vocês gostariam de fazer sobre isso? Né? Porque ela fala assim que a principal diferença aí está numa visão empírico-indutivista, né? O empírico vem do quê? Da experiência. E indutivista vem de indução. Por isso que tem relação com a segunda aula, né? A indução vai precisar da observação, da realidade, da experimentação, né? Do olhar do professor para ter ideia do objeto de pesquisa. Vocês tiveram alguma dúvida aí nessa segunda pergunta, gente? Me digam. Senão a gente vai passando. Ela dá duas visões, né? A empírico-indutivista e uma visão mais rígida. Por quê? Porque nessa visão mais rígida, eles indicam, né, um método científico como padrão de análise dessa visão rígida. Então, nem sempre um método que a gente quer utilizar
vai dar conta de responder aquela nossa indagação, né, pelo método científico. Isso pode acontecer, inclusive, nas pesquisas de vocês. Às vezes, vocês podem achar que vocês vão usar um método X, e vocês chegam lá a campo e os sujeitos de vocês dão outras respostas. E daí vocês podem ter que mudar o método, né, de pesquisa de vocês, tá? Então, alguma dúvida aqui na segunda pergunta, gente? Ou conseguiram encontrar isso aí? Essas 3 visões, são elas que caracterizam, então, a investigação, né? A investigação científica, isso mesmo. Eu só não consegui concretizar isso. Eu coloquei, mas eu não tinha certeza. É isso aí mesmo. Uhum. Né, porque a visão rígida, ela vai se centralizar no método científico e também pode numa visão exclusivamente analítica, né? Que, por exemplo, ela vai observar um dado fenômeno numa situação X. Então, por exemplo, em tempos de pandemia, como estão as crianças estudando em casa? As crianças do primeiro ano estudando em casa, tá? Então, ela é exclusivamente analítica. A gente vai analisar aquele grupo lá da escola X, tal, daquela cidade com tantos anos de idade que estão passando por esse tipo de ação. Tá? Por que essas perguntas são importantes? Para a gente entender que nós estamos envolvidos, quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós estamos envolvidos com várias visões. Vai depender de como nós encaramos essa pesquisa. Por isso que a primeira pergunta é essencial, né? Porque ela fala assim, quem é o cientista? E aí eu ampliei isso, quem é o cientista da educação? Vocês vão pesquisar diferentes métodos, diferentes infraestruturas, diferentes sujeitos, diferentes objetos de ensino, de aprendizagem, né? Vai depender do tema de vocês aqui que vocês estão escolhendo esse ano. E vocês vão ser cientistas da educação. Então, e vão estar envolvidos com muitas coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então, por isso, vocês devem, sim, sempre pensar nas singularidades. Por isso que eu sempre digo, sai lá do geral, vem para o específico. Por quê? Porque a gente não dá conta, enquanto cientista da educação, de discutir todos os temas, por exemplo, que uma escola tem. Aí tem um aluno que chega e quer pesquisar a diferença, sei lá, da alfabetização, do processo de alfabetização numa escola particular e numa escola pública. Gente, a gente não dá conta disso. A gente mal, como a gente fala, mal, a gente dá conta de compreender todo o processo de alfabetização durante um ano de uma turma só. Porque são 30, 40 alunos. E todos aprendem de forma diferente. E são ensinados também de forma diferente. O professor alfabetizador, ele às vezes pode achar que usa uma técnica só e não usa, né? Um método só, mas não usa. Tá? Mais alguma colocação aqui? Ó, a terceira pergunta é assim: como a ciência se desenvolve? Após os cientistas terem desenvolvido uma teoria científica, ela pode se transformar? Só para tentar responder a pergunta, a gente diria, será que a ciência se desenvolve? Claro, porque, né? Vamos pensar assim, as coisas evoluem, então a ciência evolui. Vamos ver o nosso caso aqui. A gente, alguns anos atrás, a gente teve H1N1. Então, hoje, a gente já tem vacina, a gente já toma vacina para H1N1, certo? Agora, a gente tem o corona, o Covid-19. Daqui a uns anos, a gente já vai ter a vacina para o Covid. Então, a ciência se desenvolve, claro, ela evolui. Mas porque nós temos os cientistas de laboratório lá, né? Mas precisam ter cientistas da educação que vão estudar, por exemplo, os impactos dentro da escola a partir de pandemias como essa. Como vão estar os professores, como vão estar os alunos, como vão estar os pais, né? Como tudo isso vai evoluir de uma forma que a gente nem imagina como, né? Porque até então nós estávamos em março, nós já estamos em junho, né, gente? E as coisas estão acontecendo de tal
forma que nós não sabemos qual é o dia de amanhã, né? Ah, não, as aulas vão voltar o mês que vem, beleza? Gente, ninguém sabe nada, né? Os casos estão aumentando, o frio está chegando, nós nem chegamos no inverno ainda, as pessoas têm resfriado. Então, como que a gente vai chamar essa galera toda em julho de novo? Nós não sabemos como vai, né? Então, como estão os pais? Como estão os alunos? Como estão os professores? Então, são coisas que o cientista da educação vai conseguir discutir isso. Mas vejam, é numa particularidade, não é lá, por exemplo, no geral. Vai ter que ser no específico, vai ter que ser num grupo restrito. Por isso que eu sempre digo, vamos sair do geral e vamos para o específico, tá? Bom, existe uma visão ali nessa terceira pergunta, né, que a autora coloca, né? Que ela fala que há uma visão acumulativa de crescimento linear. Ou seja, por quê? Porque a ciência é uma interpretação, né? É uma interpretação de fatos. Então, como que eles chegam a uma vacina, por exemplo? Como vocês acham? Vou perguntar para alguém aqui. Andressa Necchio. Como será, Andressinha, que um cientista chega a conseguir elaborar uma vacina para uma doença? O que você acha, assim? Ai, não sei, não entendo muito, mas eu acredito que ele pegue o vírus daquela doença, né? O vírus, igual no caso da H1N1 ou da febre amarela, ele pegue aquele vírus, vamos falar, morto, e coloque na pessoa para que a pessoa já tenha aquele vírus e não pegue outro. Eu acredito que seja isso, não sei. É uma possibilidade, certo? É uma possibilidade. Ele para desenvolver uma vacina que dê certo, ele não vai fazer uma testagem só, né? Não, são várias. Não vai, né? Ele vai fazer várias testagens. Então tá, vamos ver a opinião da Jéssica. Tá, eu acho que eles vão fazer, como a professora e a Andressa já falaram, vários testes em várias pessoas, com vários tipos de substâncias a partir do vírus, para chegar a alguma coisa. E talvez não chegue na resposta correta, vai ser um erro, então eles vão refazer até eles conseguirem chegar no que eles querem. Tá, mas primeiro eles têm que conhecer o vírus, por exemplo, né? Isso. Muito bem, né? Da onde veio esse vírus? Como é esse vírus? O que tem nesse vírus? Quais são as partículas? O que acontece com esse vírus no corpo? Né? E aí, bom, os anticorpos que a gente tem no corpo dão conta de matar? Não dão conta. Aí, que medicamento poderia... E vão fazendo testes. E nem sempre o primeiro, o segundo, às vezes são mais de 1000 testes que eles fazem, né? Então, às vezes, demora muito para chegar lá. Mas o que acontece? Existe uma visão cumulativa de crescimento linear, ou seja, pelo teste, erro, acerta um pedaço, erra outro, e assim vai, né? Por isso, tantos testes. E por isso que a ciência é uma interpretação, quando eles vão desenvolver uma vacina, por exemplo. Por que é uma interpretação? Porque ele tem que olhar para aquilo lá e falar assim, gente, o que está acontecendo aqui? Se eu coloco isso, se eu coloco aquilo, se eu faço isso, se eu faço aquilo, o que está acontecendo? Então, se a gente for pensar isso na educação, a gente tem que levar em conta também o quê? Que a nossa ciência, a ciência da educação, também passa por inúmeras interpretações, né? Não é o nosso primeiro olhar que vai dizer que aquilo é daquela forma. Às vezes você tem que pesquisar muito aquele público, você não pode ir uma vez só lá na escola, você tem que ir 1, 2, 3, 10 vezes, voltar, conversar com o teu orientador e falar assim, viu, aconteceu tal coisa durante 9 dias e no 10º dia aconteceu uma coisa totalmente diferente, e aí agora? E agora você volta para campo.
e vamos analisar de novo, né? Tá? Então, as nossas interpretações, principalmente no campo da educação, elas são muito importantes, e é isso que a professora quis instigar vocês ali com a terceira pergunta, tá? Aqui, gente, tudo bem? Ó, a quarta pergunta, ela Professora. faz assim, como assim? Oi, Adi. Oi, diga. Você estava falando ali que a gente pode ir 5, 10 vezes, né? E na última vez que a gente vai, acontece algo diferente, né? Uhum. Então, uma parte que a professora falou no vídeo é que a ciência também, o erro é uma autoavaliação, né? Uhum. Eu achei interessante, né? Porque a gente muitas vezes pode pensar, errei, parou, né? Mas não, o erro pode te mostrar que você pode ir adiante, né? E você mesmo está se autoavaliando o seu próprio erro. E colocar os prós e os contras. Uma coisa bem legal que tu mencionou, por exemplo, assim, no estágio tem muito isso, sabe? Por exemplo, vocês vão para observação, daí daqui a pouco vocês vão para a regência, né? E daí o que vocês planejaram na regência, uma atividade não dá certo. Aí vocês vêm e falam assim, professora, não deu certo essa atividade. E aí você não deu, problema isso e tal. Bom, o que a gente tem que fazer nesse sentido? Não é que não deu certo. Às vezes a turma não estava legal, o dia estava chovendo e você planejou alguma coisa que era lá para fora. Você não tinha nada na carta, né? De manga, carta na manga. Então, isso quer dizer o quê, gente? Que não é que seja um erro para nós, né? Lá para o cientista do laboratório, sim, vamos pensar assim. Mas para nós é um alerta. Olha, na educação nem tudo é linear. Isso quer dizer o seguinte, que se não é linear, as coisas mudam automaticamente todo dia. E, gente, por que muda isso? Porque nós estamos tratando de pessoas e as pessoas elas têm que mudar. A mutação dessa pessoa durante o dia é normal, é natural, né? Então, como é que a gente vai achar que todos os bebês vão ficar quietinhos lá no berçário, assim, olhando, esperando mamar ou trocar fralda? Não, cada um está se desenvolvendo no seu tempo. Um quer engatinhar, outro quer levantar, outro quer ficar deitado, outro só fica lá escutando musiquinha, enfim. É essa diversidade que faz, né, a gente, enquanto cientista da educação, entender as particularidades. Ou seja, essa visão cumulativa de crescimento, de mudança, de transformação, né? Certo? Ó, aí lá na quarta pergunta, a professora fala assim, né? Como a ciência se relaciona com a sociedade? Bom, isso aí, vamos pensar assim que a gente já teria uma visão assim, mais de senso comum, como é que a ciência se relaciona com a sociedade. Nesse movimento que a gente está de pandemia, eu acho que a ciência, essa de laboratório, que a gente lembrava do cientista do laboratório e tal, ela teve muito mais visão, abertura, né? Todo mundo diz assim, valorize o cientista, porque a vacina vai sair de um laboratório desses, né? Para curar todo mundo, a vacina vai sair de um laboratório, vai sair de uma universidade. E aí, assim, como que a sociedade se relaciona com isso, né? Como, é uma pergunta que eu vou fazer para os universitários aí. Na educação, como a ciência da educação se relaciona com a sociedade? Cristina, diga-me, qual a tua visão sobre isso? Teu microfone está fechado, Cris. Tá me ouvindo? Diga, amada. Tô, meu bem, pode falar. E eu sumia porque a bateria do meu computador acabou, tá bom?
Eu acho Oi? que muito da educação, ela está muito ligada com a sociedade, porque ela está tentando resolver problemas que fazem parte da sociedade. É totalmente ligado. Então, ó, eu vou dar um. Como estão os pais, como estão os alunos, como estão os professores agora? Nós temos que fazer estudos, ajudar a sociedade a compreender qual é o nosso objetivo aqui, né? Por que nós estamos aqui? Para estudar o quê? Depois que voltar às aulas, como vão estar os pais, como vão estar as crianças, como vão estar os professores? Então, o que eles conseguiram fazer, o que não conseguiram? Como vão estar as escolas? Como vai estar a coordenação dessas escolas, né? Então, assim, qual é a nossa relação, Cris, com a sociedade? É quando a gente mostra a nossa tarefa enquanto cientista da educação para ajudar o quê? A sociedade. E quem é a sociedade? São todas as pessoas que fazem parte dela, né? De onde nós estamos. Por quê? Porque, inclusive, a professora fala isso, né? Porque, de uma certa forma, a ciência, e agora eu vou dizer, a ciência da educação, ela vai sim refletir diversos tipos de valores, né? Valores sociais, culturais, políticos. E eu acho assim que a gente tem uma gama enorme de valores a discutir em diferentes momentos, né? Agora a gente está num momento muito atípico e tem muita gente sofrendo por causa disso, outros estão dando a volta por cima, outros estão falando, ok, uma coisa de cada vez, vamos ir fazendo. E outras pessoas estão aproveitando a oportunidade para estudar essas pessoas. Para dizer, olha, gente, calma, mas não é só estudar. E aqui eu acho que está a chave dessa pergunta. A gente tem que estudar, mas não colocar na gaveta a nossa pesquisa. Por isso que no primeiro dia eu falei para vocês. Que vocês vão pensar, né? Em todas as áreas da educação. A gente tem uma visão, e a professora fala isso no vídeo, né? Que a ciência é separada da sociedade? Não, de forma alguma, né? A gente não pode ter essa visão individualista, descontextualizada, né? Aí eles chamam também, vocês viram isso, visão aproblemática, ahistórica. O que é isso? Aproblemática, ahistórica. A problemática é que não pensa nessa relação entre sociedade e educação, sociedade e ciência e educação, como um problema a ser resolvido, né? E a histórica, porque não leva em conta que o que a gente está vivenciando hoje faz parte de uma história, né? Faz parte de um contexto, tá? Então, assim, eu acho que essa pergunta, sim, é muito boa, principalmente para nós que somos cientistas da educação, né? Por quê? Porque a própria ciência, e ela vai falar isso aí, né? É um produto humano, não é? Então, o que a gente tem como ciência da educação hoje é um produto humano. Por exemplo, quando eu pego um livro, deixa eu pegar esse livro, que eu gosto muito, vocês vão ler ele. Pedagogia Histórico-Crítica, do professor Dermeval Saviani. Esse aqui é um livro que, para concurso, cai muito, tá? Então, vocês têm que estudar ele. Isso aqui é uma teoria da educação.
o Dermeval é um cientista da educação. Ele estuda, assim como Vasconcelos estuda sobre planejamento, né, que é um outro livro muito bom. O professor Dermeval vai discutir, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica num contexto do capitalismo, mas que a gente precisa, por exemplo, tem um capítulo muito bom aqui, que diz qual é a natureza e a especificidade da educação. Se eu sou educador, eu preciso conhecer a natureza e a especificidade da educação. Porque senão, como que eu vou discutir qualquer coisa da educação se eu não sei isso? Né? Tem outro capítulo dele aqui que ele fala, meu Deus, as escolas só sabem fazer as suas programações só em cima do calendário pedagógico, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, dia de não sei o que, dia de não sei aquilo. Por quê? A escola fica só em volta disso, né? Ou, outra crítica que ele faz, as aulas do professor são só centradas no livro didático, ele não sai dali. Então, se o livro didático está dizendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, ele não vai contar a história dos índios. Tá? Então, a ciência é um produto do ser humano. E a gente tem que entender que a ciência é o que esses caras aqui também desenvolveram, né? Principalmente na área da educação. Tá? Certo, gente? Aqui ficou uma dúvida nessa pergunta. Ó, lá a quinta pergunta, depois que ela passou por tudo isso, né? Ela falou, bom, então o que é ciência, afinal? Daí ela tenta fazer esse resumão, né? Ela fala que existem diferentes métodos científicos, uma pluralidade de metodologias, e agora eu vou levar isso mais para a educação, né? E é o que a gente vai aprender nessa disciplina. Por exemplo, nós vamos discutir a relação entre objeto de pesquisa e metodologia. E eu, nas orientações, faço isso. Ah, tá, você quer pesquisar a criança lá no CME, mas como você quer pesquisar? Então, leia sobre tal e tal metodologia. Depois você vem e conversa comigo. Porque é o método que vai dizer como você vai chegar até essa criança, como você vai pesquisar essa criança. Por quê? Em que medida? Em que circunstância? Como? Professor, a mesma coisa. Objeto didático, a mesma coisa. E assim por diante. Tá? Sempre vai existir um método que vocês vão escolher para responder algum problema. Ela fala isso. E faz parte da ciência. E eu digo faz parte da ciência da educação. Então, sempre quando vocês forem fazer uma pesquisa, essa pesquisa tem que ter uma pergunta, tem que ter um problema. Porque senão, o que vocês vão pesquisar, então? A banca vai perguntar para vocês, o que você pesquisou? Qual era o teu problema? Qual era o teu problema de pesquisa? Então, isso, gente, quando vocês pegarem o caderninho de vocês de pesquisa, essa é a primeira coisa que tem que estar escrito lá. Qual é o meu problema de pesquisa? O que eu quero responder, tá? Uma outra coisa, assim, que ela diz, né, é que quando a gente vai para a observação, ou seja, quando a gente vai para a perspectiva empírica da observação, da experiência, a gente tem que entender que, gente, quando vocês estão lá observando uma turma, a turma vai ficar diferente porque vocês estão lá. Então, ela não é neutra, ela muda constantemente, tá? Se a professora tá lá, a professora vai mudar. É ou não é? A professora vai mudar, tá? Os observados, então, vão mudar, e você também pode mudar a tua conduta, né? Dependendo da tua proposta inicial. Então, a gente não pode ir 1 ou 2 dias somente. Por quê? Porque o meu objeto, que são as crianças e são o professor, por exemplo, eles
andam em mutação. Então, no primeiro dia vai todo mundo ficar perfeitinho, no segundo dia, no terceiro, no quarto e no quinto, eles já se acostumaram com você lá. E aí é mais natural do que no primeiro, segundo, terceiro e quarto dia. Tá? Quem já foi a campo de estágio sabe que é mais ou menos assim, né? Aí, quando você tá com a turma, daí eles são naturais. É como se nada, como se vocês não tivessem, fossem diferentes do que eles vivem lá, tá? Então, tem que ter esse cuidado também, que foi uma questão que a professora mencionou, né? Tá? E, assim, quando vocês, ela falou assim, né, que a gente sempre tem que ir com algumas hipóteses, tá? Então, por exemplo, você está pesquisando as crianças pequenas. O que são hipóteses? Você vai analisar o cotidiano das crianças pequenas, tá? Num CMEI X lá, no berçário. Você vai com algumas hipóteses, ou seja, bom, eu vou chegar lá, eles são de 6 meses a 1 ano, né? De 6 meses a 1 ano é essa turma que eu vou analisar. Bom, o que eu posso encontrar lá? Isso são hipóteses. Primeira hipótese. Posso encontrar crianças que ficam a manhã toda no bebê conforto. Primeira hipótese. Aí, quando você for observar, você vai dizer assim, ok, das 10 crianças que tem lá, 3 ficam a manhã toda no bebê conforto. À tarde, elas ficam no bercinho. Não era uma hipótese que você tinha colocado, por exemplo. A professora só tira esses bebês, para troca e comida. Tá? Então, vocês entenderam? Vocês vão criando hipóteses. O que mais eu posso encontrar nesse cotidiano? Crianças que já estão engatinhando, tá? Das 10 crianças, 3 no bebê conforto e 4 engatinhando. E 2, sei lá, tentando iniciar caminhar. Tá. O que acontece no cotidiano dessas que ficam no bebê conforto, dessas que estão engatinhando e dessas que estão caminhando? Aí você vai para uma outra observação, você já tem essas ideias, daí você leva outras hipóteses. E isso, gente, é a pesquisa, né? Isso é ser cientista da educação. Por isso que, deixa eu tentar ser bem clara. Por isso que quando a gente vai a campo, a nossa metodologia ela tem que ser centrada em momentos, né? E tem que ser momentos muito claros para todos. Porque você, às vezes, pode, com uma hipótese, chegar lá e dizer, opa, não é bem assim, eu tenho que voltar, professora, nossa. Ah, não, você faz uma observação lá de 3 dias, tá ótimo. Daí você vem lá e escreve qualquer coisa. Não é assim. A gente tem um compromisso muito grande com a sociedade, né? E quando eu digo com a sociedade, é um compromisso com aquelas crianças, com aqueles professores, com aquela escola, com aquele município, tá? Então, assim, nesse sentido, eu digo, o comprometimento social que nós temos é muito grande, né? E ela fala isso tudo nesse movimento. Mas eu estou direcionando mais para a área da educação, que é onde vocês vão atuar, né? Tá? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora, as dúvidas, porque agora a gente fez um resumão aqui, né? As dúvidas de vocês, o bom é que isso vai ficar gravado também para o pessoal dar uma olhada, e daí, assim, vocês também relacionar isso com o objeto de pesquisa de vocês, tá? Então, vamos lá. Michele, fale um pouquinho aqui. Vou chamar as que não falaram ainda. Então, professora, eu só entendi aquela parte que fala assim, a ciência, ela é separada da sociedade ou ela não... Essa parte eu não consegui entender ainda. Não, a ciência, ela está sempre relacionada à sociedade. Né? Por quê? Porque a gente faz ciência para quem?
para as pessoas. A ciência está aí para as pessoas. E eu digo assim, né? Eu dei até o exemplo da vacina, que eu acho que é mais fácil, ou dos remédios, né? Que eu acho que é mais fácil de entender. Mas quando eu estou falando da ciência da educação, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós precisamos, sim, entender que a ciência e a ciência da educação têm essa forte relação com a sociedade, porque ela envolve valores, né? Os valores culturais, sociais, políticos, todos esses que a gente discute nos nossos projetos de pesquisa. Tá? Certinho, ó, entendeu? Ok, entendi. Sim, entendi. Tá. Obrigada, prof. De nada, amada. Quem mais? Nicole. Oi. Ou, Eu acho que eu, de uma maneira geral, que você explicou e pelo vídeo, eu consegui entender o processo da ciência, como que ela desenvolve. Eu acho que eu consegui, sim. Não tenho nenhuma dúvida assim pra falar. Tá. Assim. Então tá. Maiara, alguma dúvida? Também não, professora. Eu acho que eu consegui compreender o intuito do vídeo. Tá. Tá, ótimo. Lucilene, Nenhuma dúvida, professora. O que eu tinha ficado com dúvida ficou bem esclarecido agora. ai, que coisa boa. Vou perguntar para todo mundo aqui. Larissa, Oi, tá me ouvindo, prof? tô, meu amor. Que bom que você tá aí. Eu tô bem. Prof, eu peguei meio pela metade porque eu perdi o horário de entrar aqui, mas eu acho que eu consegui pegar o embalo. Tá. Aí eu vou deixar o vídeo lá gravado também, Ah, beleza. tá? Beleza. Uhum. Tá. Juliana, Oi, prof. oi, meu amor. Não tive nenhuma dúvida até agora, também consegui compreender bem. Tá bom. Jéssica, Por enquanto, nenhuma dúvida. ai, que coisa boa, meu Deus do céu. O prof fica muito feliz. Hilda, Por enquanto, tudo certo. tá. Cris, A prova de hoje ajudou bastante, porque voltou para a educação, e daí fez uma ligação melhor do que a gente viu no vídeo. Ficou muito bom. Cris, eu não entendi isso. Fale de novo, eu não entendi nada que você falou. A aula de hoje ajudou bastante, porque daí ligou com a educação, aquilo que a gente já tinha visto no vídeo. Ah, tá. Tá bom, meu amor. Carla, Eu acho que com a explicação e com o vídeo ficou tudo bem claro, professora. tá bom, meu amor. Andressa, Também, no vídeo que a professora colocou, ela esclarecia bem, gostei bastante. E a comparação, igual a Cris falou, a comparação que a professora fez com a educação foi boa. E eu gostei da parte lá que ela falava que o cientista não trabalha sozinho. Igual a Alessandra falou, a gente pensa no cientista lá de jaleco branco, tudo, mas a gente não imagina por trás lá que não são só um, ou que um pesquisou e não deu certo, e daqui 10 anos ou 6 meses outro vai pesquisar e vai dar certo. Então, esses pequenos detalhes que a gente não sabia, a gente pôde compreender com o vídeo e com a comparação da professora também ligando a educação foi muito bom, porque eu mesmo nunca tinha pensado como um educador cientista ou um educador pesquisador. Foi muito legal a comparação. que bom, querida.
Alessane. Eu consegui compreender bem. Acho que com a explicação Uhum. agora concretizou tudo. Eu tinha alguma dúvida, era no que caracterizava essa investigação, mas agora eu já consegui. Tá, que bom. Joia. Adri? Oi, prof. O vídeo ajudou, a explicação da professora agora ajudou também, né? E a professora fez, né? Como o cientista educador, né? E eu achei interessante a parte do vídeo lá que eles falam que nem sempre o cientista vai estar no laboratório, né? Assim, aquele laboratório que conhece, né? Aquele laboratório de ciências que a gente conhece, né? Mas o nosso laboratório é o quê? A escola, né? Isso, nós A temos, sala tipo, de o cientista aula. está no laboratório de biologia, química, né? Nunca imaginamos, Isso. tipo, a escola pode ser o nosso laboratório, não só o laboratório que tem na escola, mas a escola é o laboratório. Eu Justamente. gostei muito dessa parte ali, que a gente nunca parava para pensar, né? Querendo ou não, a gente tem uma visão única, né? Então, a gente faz cientista, laboratório, né? Química, biologia, Sim. né? Então, agora a gente vendo, a professora fez a comparação, né? A gente percebe, né, que o cientista está, na verdade, na escola, em tudo que é parte, não dentro do laboratório fechado, igual a Alessandra falou de jaleco branco ali. Uhum. Isso mesmo. Bom. Então tá, gente. Joia? Gostei. Muito bom. Eu não quero encher muito vocês de coisas, porque senão vão me chamar de doida, né? Eu acho, assim, que a nossa discussão hoje foi muito boa. Eu achei que vocês vinham com mais dúvidas, assim, né? Mas se o que eu falei ajudou vocês, então, joia mesmo. Só que para o outro tema, eu não vou falar assim, tá? Eu acho assim que eu vou separar as dúvidas que vocês têm, e daí, de repente, eu preparo um material para ajudar vocês nessas dúvidas. Porque, como eu falei para vocês, terça-feira que vem eu vou fazer as orientações. Daí, quem entrou depois, fica aqui, eu vou chamar para a gente arrumar o horário, tá? Porque eu não vou abrir uma nova aula, porque a gente teria que falar sobre os enfoques epistemológicos, e eles são bem difíceis, assim, sabe? Então, como vocês já fizeram, todos já fizeram a parte da ciência lá, talvez um ou outro não tenha feito, né? Talvez a questão dos métodos seja, assim, mais difícil para vocês. Então, o que eu posso ver, assim? Vejo as dúvidas de vocês, tá? E aí, eu faço material específico para isso também. Mas meu mesmo, eu posso gravar e posso deixar disponível para vocês, tá? Mas se vocês não tiverem dúvidas, então tá ótimo. Aqueles vídeos que eu mostrei lá na aula, eles são bem simples, bem básicos, tá? Mas assim, por isso que eu preciso pontuar nas dúvidas, o que vocês realmente não entenderam, tá? Então, eu vou começar chamando e vocês vão me falando as dúvidas, ou se tem dúvida, se não tem, né? E daí eu vou pontuando aqui, tá? Então, agora eu vou começar lá de baixo. Quem tá Pedagogia Pitanga? Quem que tá com o Pedagogia Pitanga? Porque eu não chamei essa pessoa. Ai, ai. Quem tá com Pedagogia Pitanga, gente? Entrou com o e-mail da turma. Não sei quem é, depois me fale. Nicole. Oi. Nicole, sobre os métodos dedutivo, indutivo e hipotético dedutivo, você tem alguma dúvida? O indutivo e o dedutivo eu consegui fazer tranquilo. Eu fiquei na hora de fazer
foi do último, do hipotético dedutivo, que foi mais assim que eu fiquei na dúvida aqui. Meio que me Ficou em deixou dúvida. confusa, mas eu consegui. Tá. Aham, mas eu consegui fazer, mas é o que mais assim que eu achei mais. Mais duvidoso. É que eu acho que daí, porque ter feito indutivo e dedutivo, ele dá uma separação bem assim, né? E eu acho que daí Sim. na terceira não. Ele mistura um pouco. Uhum. Mas é essa daí, mas. Uhum. Eu vou anotando aqui porque eu acho que não é só a tua dúvida. Michele. Pra ser bem sincera, professora, eu nem vi ainda. Ah, tá. Eu Então vou. tá, beleza. Tá bom? Tá bom. Maiara. Então, professora, eu consegui fazer, mas eu fiquei um pouco em dúvida no método do hipotético dedutivo. Achei Tá. mais confuso. Mais confuso. Tá. Lucilene. Ai, a Lu saiu, mas já volta. Larissa. Larissa. Oi, professora, para ser bem sincera, ainda não. Tá bom, não tem Oi, problema. tá ouvindo? Não tem problema. Professora? Agora sim. Aham. Oi. Diga, amada. Ah, então, eu ainda não tive como ver os trabalhos. Tipo, essa semana que eu vou Tá que eu bom. vou ver esse trabalho Tá. seu aí. Daí, se Tá bom. surgir dúvida, eu te mando mensagem. É, Pode porque ser? eu vou fazer um vídeo das dúvidas, tá? Daí você assiste lá depois. Tá bom? Tá. Lucilene. Beleza, prof. Oi, prof. Apertei errado isso aí. Então, por enquanto, eu não tô com nenhuma dúvida, que eu tô fazendo ainda. Mas assim, se Tá surgir bom. alguma dúvida, eu vou perguntar. E em questão Tá sobre bom. orientação, professora, você colocou meu nome às 2h e às 6h30. Eu coloquei? Colocou. Eu vi a foto lá no grupo. É verdade. Quem que era as 2 horas? Você era de tarde? Então, você falou pra mim primeiro às 2h e depois falou às 6h30. Peraí, eu acho que eu troquei os nomes. Peraí. Ah, é porque o teu tá tarde ou noite. O que você prefere? Prefere de tarde? Pode ser. Tá, então eu tiro você aqui. Eu já vou colocar alguém lá. Então, eu vou ficar às 2, Meu então? amor. As duas, aham. Então tá Eu tô bom. fresca. Tô com a cuca mais fresca. Então tá bom. Juliana. Obrigada. É nada, meu amor. Juliana. Ô, prof, eu não fiz ainda. Tá bom. Jéssica. Eu também fiquei com dúvida no método hipotético dedutivo. Foi o mais confuso para fazer. Uhum, tá bom. Hilda. Eu não fiz ainda. Não olhei o material. Tá bom, meu amor. Cristina. Eu até que entendi eles no geral, porém eu fiquei em dúvida no momento de aplicar eles em uma pesquisa. Como aplicar eles? Acho que foi isso a minha dúvida. É porque, assim, na verdade, eles são gerais, métodos gerais, tá? E a metodologia vem depois do método. Então, vai depender do tipo de método, a gente vai ter várias metodologias, entendeu? Então, isso que você falou, eu achei importante, eu vou anotar aqui. Vou colocar assim, ó, a relação, né, entre os métodos e metodologias. Eu, por exemplo, né, Cris, eu poderia assim
exemplificar, vou colocar assim, ó, exemplificar como usar um determinado método barra metodologia, né, na educação. Então, vou fazer isso assim, vou discutir isso aí com vocês também. É isso, Cris? Isso, professora, obrigada. De nada, meu amor. Carla. Então, professora, minha dúvida era a mesma da Cristina. Tá bom. Uhum. Andressa. Então, eu também consegui entender melhor o método indutivo e dedutivo, e eu fiquei com mais dúvida no método científico hipotético dedutivo. E eu queria que se a professora puder comentar melhor sobre ai, como é que fala? Os cientistas, filósofos lá que cita John Locke, o René Descartes, o Karl Popper, comentar melhor. Tá. A teoria deles dentro do método. Tá. Tô anotando, tá? Beleza, pode deixar comigo. Alessane. Hoje que eu consegui olhar, mas eu ainda não fiz nada. Tá bom. Adriele. Oi, prof. Oi. Professor, eu tive uma dúvida entre os três, é a mesma dúvida, que não fala sobre física e natureza. Eu não consegui identificar se ele faz parte das ciências naturais ou das exatas, entendeu? Nos três eu não Mas consegui identificar. Você voltou lá no vídeo, como eu te falei? Sim, um monte de vezes. E outra Tá, você dúvida, quer falar sobre... Eu percebi que eles teriam influência, não sei, pelas exatas ou pela ciência da natureza. Eu entendi dessa forma. Daí eu queria colocar na conversa dela. As influências, né, dos métodos. Isso, ele fala, no dedutivo, ele cita lá a física, né, matemática. Sim. Entendeu? Tá, agora eu entendi. Outra dúvida, professora, na lógica lá, né, no método dedutivo, né? Fala que a lógica é a base do método dedutivo, né? Daí ele fala sobre a premissa maior e a premissa maior. Eu não consegui entender essa parte. Tá. Certo, já anotei aqui. O que mais? Daí a dúvida agora das meninas, né, achei mais complexo, o método hipotético e dedutivo foi tranquilo. Tá. A única dúvida dos três é essa que eu te falei. Tá bom. Tá. Obrigada. De nada. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui para vocês, tá bom? E daí eu deixo disponível lá para vocês irem fazendo também o material e tal. E daí, na próxima aula, então, a gente tem algumas orientações que eu vou fechar agora aqui com todos vocês, e vocês vão ter tempo para ir fazendo isso, vendo o vídeo e tal, certo? E daí, só depois que a gente vai passar para os enfoques epistemológicos da pesquisa, que são mais pesadinhos, assim. Por isso, a gente tem que definir bem isso, tá? Antes. Ok? Então, vamos para a orientação de TCC aqui. Vamos mudar. Eu até vou tirar lá do grupo, aquele lá, Lucilene, graças a Deus que você me avisou, né? Ai, deixa eu tirar aqui. Já coloco lá.
Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, é o seguinte, para quem está aqui, nós começamos organizando as orientações para a próxima terça-feira, tá? Então, confirmando, Andressa Níquel, 13 horas, Jéssica, 13h30, Lucilene, 14 horas, Hilda, 14h30. Adriele, tá, daí é noite, esperei agora um pouquinho. Das que estão aqui, Carla, eu já falei. Cristina, eu já falei. Hilda. Juliana Baluta. Qual é o melhor horário para você, Juliana? Oi, prof. Oi. A partir das 4 horas da tarde eu tô livre. Pode ser às 18h30? Pode. Juliana. Tá. Juliana. Larissa, já conversei. Lucilene tá aqui já. Maiara tá aqui. Michele já está aqui. Nicole. Qual o melhor horário para ti? Se puder colocar o de dia, pra mim, então o horário. Pode ser às 15 horas? Pode ser 15? Pode sim, melhor. Na terça Na terça que vem, dia 9/6. Eu já vou colocar lá no grupo. Tá. Então, de nada. Quem que tá com pedagogia pitanga, gente? Que eu tô chamando e não tá me atendendo. Não sei quem que é. O restante, então, fica a Maiara, 19 horas, Alessane, 19h30 e Michele, às 20 horas, tá? Aí, isso aqui para terça-feira tá ok. O que vai faltar ainda para orientação? Vai faltar... Aqui vai ser o quê? Aqui. Vai faltar Renilda. Falta Renilda, Thaís, Adriele já coloquei ali, né? Olivina, Rosiele, Andreina, porque o restante tem gente que vai fazer depois e tal. Então, eu acho que é isso. Eu vou colocar no grupo, tá? E daí, essas outras eu marco, então, na outra terça. Até eu vou colocar aqui, é dia 16. Vou tentar dia 16/6. Tá, gente? Então, é isso. Daí, eu vou disponibilizar, então, o material lá. Mas eu aviso vocês assim que estiver pronto, tá? Não vai ser essa semana agora. Provavelmente, eu vá fazer no final de semana o material. Tudo bem, gente? Eu desejo uma boa noite para todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Hoje a turma estava cheia, tá? Muito obrigada por estarem aqui, tá? Um beijão, então. Vou conversando com vocês via grupo. Já vou mandar lá no grupo os horários. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite, prof.